Lembrando aqui que na Grécia Antiga existiam duas grandes cidades, Esparta e Atenas. E essas duas cidades vão ter diferentes formações para o homem grego. Nós vamos tratar aqui, no período clássico, das polis gregas. E a polis era entendida como uma cidade-estado, onde tinha suas leis, suas religiões, seus costumes. A Grécia não era ainda um país unificado como nós vemos hoje. A Grécia era dividida em pequenos reinos, em polis. Lembrando aqui que na cidade espartana, que é o que eu vou trabalhar agora com vocês, sobre como que é a paideia em Esparta. Como que era a formação do homem grego na cidade espartana. Porque vai haver uma diferença entre a formação do homem grego em Esparta e a formação do homem grego na cidade de Atenas. Eu vou tratar agora da formação do homem grego na cidade espartana. Lembrando aqui que eu vou basear a minha aula na leitura de um artigo do professor Paul Cartegli, que é um professor de cultura grega da Universidade de Cambridge, onde ele vai escrever sobre como era a educação espartana. Esparta era uma cidade, né, grega, uma polis grega, que era muito comum a gente entender a formação lá como uma formação voltada para a formação do guerreiro grego. Quando você assiste o início daquele filme 300, você já vê ali um resumo bem cabal de como que era a formação do jovem grego. O Paul Carted, ele vai dizer o seguinte, que se um visitante fosse visitar a cidade de Esparta no ano de 480 a.C., ele ia se deparar com um prato típico de Esparta, chamado melasomos. O que tinha nesse prato típico aqui? Era uma sopa à base de porco, vinagre e sal. E muito sangue suíno. Agora, um visitante, dizia ele, poderia dizer o seguinte, ó, agora entendo o motivo de os espartanos estarem tão preparados para morrer. Já começava na alimentação. Essa anedota, que era muito comum na Grécia Antiga, principalmente sobre os espartanos, é que os cidadãos espartanos cresciam comendo mal e viviam com fome. Né? Eles se enfrentavam entre si e suportavam um treinamento militar que, como eu posso dizer aqui, até mesmo um soldado da tropa de elite do BOP hoje iria pedir para sair, tá? De tão forte que era esse treinamento. O Xenofonte, que era um escritor antigo, e também o Plutarco, eles vão dizer que era comum, né, na cidade espartana, bebês fora dos padrões aqui da cidade serem mortos. Era o infanticídio, como a gente conhece hoje, né? Eles eram arremessados num morro, num monte chamado Taigeto, lá eles eram arremessados ou abandonados, deixados para morrer. Ou seja, se você nascesse com alguma deficiência física ou mental, era comum em Esparta a prática do infanticídio, não só em Esparta, mas em todo o território grego. Qual que vai ser a diferença aqui entre o infanticídio dos demais povos das cidades polis gregas de Esparta? Que nas demais polis gregas eram os pais que decidiam se a criança iria sobreviver ou não. Na cidade espartana era o próprio estado, a própria polis que decidia. Ou seja, a palavra final era dada pelo conselho dos anciãos espartanos. Eles é que decidiam se a criança estava apta ou não a continuar viva ou se ela teria que ser morta. A prática do infanticídio era apenas o início da educação espartana, aquilo que muitos chamam de agogé ou agogê, tá? Era focada essa educação no militarismo, também na disciplina e na obediência completa. Próximo vídeo eu continuo sobre educação espartana aí com vocês.